Boa noite, caros amigos. É para nós um grande prazer estar convosco esta noite. Para mim, especialmente, António Borba, de Turlock, é um prazer muito grande porque já há vários meses que não venho cá, por causa de várias coisas, conflitos, não deu resultado. Mas agora estou aqui e hoje à noite estou aqui com o Ricardo, com o José Gomes. Eu tenho um filho chamado Ricardo, estava agora a pensar no teu filho. O José Ricardo Gomes e a sua esposa, a Ricardina Gomes. Então, José e Ricardina, bem-vindos ao nosso programa. Estamos muito bem hoje com todos vocês que estão a ver agora o nosso programa. Espero que estejam bem e bem dispostos a ouvir a gente. E nós tivemos, da última vez que eu estive aqui, já foi, como eu disse, há vários meses, nós não sabíamos ainda qual ia ser o futuro desta estação, porque ela estava à venda. É verdade. E nessa altura disse, bem, Nosso Senhor é que sabe, Ele nunca fecha uma porta que não abra outra, não foi? É verdade. E então parece que Ele, na realidade, abriu a porta. E abriu uma porta grande. Da maneira que eu entendo, e eu não sei bem todos os detalhes, mas parece que agora que esta estação faz parte das estações católicas dos Estados Unidos e vai continuar, e não só vai continuar, mas vai ter mais pessoas que podem ver a estação. Muitas pessoas já me disseram que agora está mais rica que os programas de Boston que vêm, que eles estão gostando muito dos programas, várias missas, vários programas. Parece que as pessoas estão gostando muito. Muito bem. Eu vivo em Turlock e, portanto, não consigo ver esta estação. Posso ver através da internet. Uma coisa, as horas mudaram, não era? Costumava ser às 7 da noite, continua a ser no domingo às 7 da noite. 7 da noite. Só repete nas terça-feira às 6:30 da manhã, quando estão todos a dormir. Não. Bem, portanto, para as pessoas que nos estão a ouvir, é importante dizer, se por acaso não estão em casa ao domingo à noite, às 7, podem ver na terça de manhã às 6:30 da manhã. Mas também penso que é provisório, que vai mudar muitas coisas até outubro, que eles vão vir cá renovar algumas coisas. Não, e será dito. Nós depois avisamos e até por acaso muitas das pessoas recebem o boletim da fé que também o diácono João Sousa e eu fazemos semanalmente e nós procuramos informar as pessoas através desse boletim. Portanto, nesta altura, como já dissemos, no domingo à noite às 7 horas e na terça-feira de manhã às 6:30. E também através da internet. É só ir à internet e há várias maneiras de lá chegar. Já dissemos isso às pessoas, portanto não vamos repetir agora. Sim, não vale a pena. Está bem, olha, como as pessoas sabem, este programa é gravado semanas antes de ser levado ao ar. Nós estamos a gravar este programa, ou gravamos este programa, na quinta-feira, depois da festa de Nossa Senhora da Assunção, em Turlock, que é para o dia 10 de setembro. Então, hoje, as pessoas estão a ver o dia 10 de setembro. Mas eu, por acaso, vi vocês na festa. O que é que vocês acharam da festa de Nossa Senhora da Assunção? Eu achei muito bom a parte espiritual, as procissões muito bem feitas, bem arrumadas. O senhor padre que veio nos fazer a novena e a homilia no dia da festa, no dia de domingo, fala muito bem, é muito inteligente. Eu penso que levou as almas todas à Nossa Senhora, que estava fazendo os seus 100 anos da aparição em Fátima. Ele sabe, é um homem sabedor. Ainda novo, mas é um homem sabedor. Hoje, o seu padre Marcos de Belém, do continente. E outra coisa que eu notei também, a liturgia das missas estava muito completa, muito cheia, muito bom. Se alguma pessoa viu que está diminuindo, pois está diminuindo em todas as partes da Califórnia, porque nós não vamos durar sempre. Daqui a uns aninhos sou eu, que já não estou mais aqui. Muitos já morreram, outros foram de férias para as ilhas dos Açores, para as suas terras, e portanto não os tínhamos aqui. E penso que achei que foi muito bom. Foi, algumas pessoas disseram-me que à noite que tinha menos gente, mas como o José já disse, infelizmente nós estamos todos a ficar mais velhos, não é? Eu acho que sim. E à medida que vamos ficando mais velhos, Nosso Senhor diz, olha, agora é a tua vez, amanhã é a tua vez, e a imigração, pois, há pouca gente que vem agora de lá dos Açores ou de Portugal. Portanto, acho que, de alguma maneira, nós temos que pensar, especialmente uma paróquia portuguesa como aquela, como é que nós vamos manter a nossa cultura
como é que nós vamos integrar os nossos filhos e aqueles que podem continuar, e talvez, embora não falem o português, mas uma cultura é muito mais do que uma língua. É claro. Portanto, a cultura portuguesa é muito rica e há muito que nós podemos partilhar com os outros da nossa cultura. E, portanto, é isso que acho que nós temos que fazer e encontrar maneiras de incorporar a comunidade da língua inglesa nas nossas, sim, claro. Na nossa cultura e nas nossas tradições. É verdade. Eu gostei muito do bolo de leite. Olha, o bolo de leite, como vocês sabem, foi o centenário das aparições de Fátima. E acho que os carros enfeitados estavam muito bonitos. Estavam. Os carros estavam dizendo o que se tinha passado. Pois. Estava ali dito os 100 anos que se passou com as aparições de Fátima e da maneira que iam explicando também estava muito bonito, porque as pessoas, muitas não sabiam tudo que se está passando. Foi muito bem explicado. E o tempo estava bom, não estava muito quente àquela hora. Eu acho que... Desculpa. E à noite, eu falo mais na parte espiritual. Sempre gostei muito de ir à igreja naquele dia, no sábado. Na sexta, por causa da procissão das velas. Gosto muito. Sempre vamos lá. No sábado, gosto do bolo de leite, mas gosto muito das vésperas cantadas, da Igreja Nova. E a seguir a missa, e depois teve fados, foi uma maravilha. Foi muito bonito. Eu penso que sim, foi um programa no sábado, foi um programa. E no domingo também, depois estava tudo muito bom, como costuma estar. A comida muito boa também. O polvo e o peixe, que estava ótimo. De qualquer maneira, eu achei interessante que muitos de nós já não estamos lá a fazer a festa, a trabalhar. Uns já morreram, outros estão fora por doença, outros estão, como eu, já mais ausentes. Mas, como eu costumava ajudar no bazar, vou sempre lá. E disse, olha que interessante, agora é os filhos e os netos e os bisnetos que já estão a ajudar no bazar. Estavam lá. Muito interessante. Eu acho que, especialmente da parte do bazar ou da quermesse, fizeram um grande trabalho em convidar os jovens e os jovens agora que estão responsáveis. Mas uma coisa que eu queria só dizer acerca do centenário das aparições é que a mensagem de Fátima é uma mensagem que foi muito forte e é uma mensagem que ainda tem muito relevo hoje em dia. E é interessante que Nossa Senhora apareceu 6 vezes em Fátima e em todas as aparições, uma coisa que ela disse sempre foi rezai o terço. Rezai o terço. Todas as vezes que lá esteve, pedi para rezar o terço. Portanto, a importância do terço é muito importante. E uma coisa que devemos dizer é que agora, esta semana, deste programa, o dia 13 de setembro, Nossa Senhora apareceu também no dia 13 de setembro e, mais uma vez, disse vocês rezem o terço. E foi interessante que no dia 13 de setembro foi a primeira vez que já em Fátima estava quase 25 mil pessoas e muitos padres foram lá. Olha, estão-nos a dar sinal que nós já tivemos quase metade do programa, não é? E ainda não lemos a leitura, mas gostei de falar acerca de vocês. Eu acho que sim. Com a Fátima. Vamos, de alguma maneira, vamos ler a primeira leitura e depois tu vais cantar o... Não vai dar, talvez. Vai dar tempo. Dá sempre tempo. Portanto, vamos lá, a primeira leitura para o dia 10 de setembro, que é o 23º domingo comum. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Filho do homem, coloquei-te como uma sentinela na casa de Israel. Quando ouvirdes a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio, ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, tinha aqui umas coisas para falar que nós vamos fazer. Eu quero especialmente falar um bocadinho acerca deste papel da sentinela, que acho que é um papel importante. Mas está ligado com o Evangelho e, portanto, não há problema nenhum. Okay. Vamos falar depois, agora, vou pedir ao José que cante o Salmo responsorial, porque eu gosto muito de ouvir e acho que as nossas pessoas que nos estão a ver também gostam do Salmo responsorial. E, portanto,
Vamos cantar, depois vamos fazer um pequeno intervalo e depois falamos mais. Portanto, vamos lá ao Salmo responsorial, José. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou. Pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Maribá, no dia de Massa e no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Muito bem. Olha, eu gostava muito de saber cantar como vocês, mas não sei. Por isso é que calo a boca e escuto. Vocês não experimentam? Olha, estão-nos a dizer que nós temos que fazer um pequeno intervalo. Portanto, caros amigos, nós vamos fazer um intervalo de apenas 30 segundos e depois vamos continuar a falar. Nós tínhamos tantas coisas bonitas a dizer, mas o tempo é pouco. Portanto, não saiais para lado nenhum. Ficai que nós voltamos em dentro de 30 segundos. Muito obrigado e até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olha, caros amigos, obrigado por estares novamente connosco. Foram apenas 30 segundos, mas nós estamos hoje, no dia 10 de setembro, estamos a celebrar o 23º Domingo do Tempo Comum. Como eu disse há bocado, estão comigo hoje a Ricardina Gomes e o José Gomes, mais uma vez, bem-vindos. Olha, nós lemos a primeira leitura, começámos a falar acerca da festa de Nossa Senhora da Assunção. Eu gostava de dizer um bocadinho acerca das aparições de Fátima, que acho que tem sempre muito relevo e, portanto, não tivemos tempo de conversar acerca da primeira leitura. Mas o que vamos fazer é vamos ler o Evangelho e depois conversamos acerca do Evangelho e da primeira leitura. Okay. Está bem? Sim, senhor. Portanto, eu vou ler o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus
aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganhado o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem alguma coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, na primeira leitura, nós tínhamos um trecho no qual o profeta nos falava do papel da sentinela, não era? Sim. Sim. O profeta era uma leitura da profecia de Ezequiel e, portanto, o que é que a primeira leitura ou o Evangelho dizem a vocês? Eu vou primeiro dar a palavra à Ricardina, porque as senhoras devem ir primeiro, não é? O que é que a tua reflexão te disse acerca das leituras? Ela diz muitas coisas, mas eu vou pela primeira frase. Coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deveis avisá-los da minha parte. Portanto, para hoje, eu não falo no que aconteceu naquele tempo, mas para hoje o Senhor está-me dizendo, todos nós que vamos à igreja, que ouvimos a palavra, somos uma sentinela da parte do Senhor e que temos que estar dispostos a chamar a atenção, que é uma coisa muito difícil, que se vemos alguém num caminho errado, para que não perca a sua alma, não para nos fazer grandes, mas sim para que ela não perca a sua alma. E isso é uma correção fraterna muito difícil de fazer. Esta questão da correção fraterna, na verdade, como tu disseste, é difícil, é muito difícil. José, o que é que tu queres adicionar? É difícil e muito delicada. Sim. Porque nós nunca sabemos a reação da pessoa que recebe a correção fraterna. Nunca sabemos a reação. Pode ficar mal com a gente e depois nós somos já um inimigo. Muitas coisas podem acontecer. Mas, segundo o Ezequiel, ele quer mesmo que a gente fale. E às vezes, se a pessoa tem um carisma muito especial, que pode chamar aquela pessoa a atenção, levando-a sós ou convidando para um café, ou uma coisa qualquer assim igual, e chamar, olha, estas coisas não estão bem, que podem chegar a este lugar assim, que não é bom para ti nem para a tua família, ou outras coisas idênticas. Eu penso que vale a pena fazer a correção fraterna, mas já digo de antemão, eu sou muito fraco para isso. Para fazer ou para receber? Especialmente para fazer. Para fazer. Para saber, ainda sou capaz de ouvir e murchar as orelhas, como diz, mas para fazer eu penso que é uma coisa muito difícil e muito delicada. Pois é, eu ao meditar acerca destas leituras, ao pensar na primeira leitura e pensar no papel da sentinela, fazia-me lembrar as pessoas que estiveram na tropa, que eu sei que pessoas que estão aqui no Vigo estiveram na tropa, e especialmente as pessoas que estiveram no ultramar português e que tinham que fazer sentinela, não era? Uhum. E então, sentinela é aquele indivíduo que está com a arma e a olhar para que o perigo não venha ao campo, não venham os inimigos e entrem dentro do campo e vão abater os soldados ou as pessoas, não é? E o profeta diz que nós devemos ser sentinelas. Temos que estar sempre a olhar e a ver, afinal de contas, qual é o perigo que nos está rodeando. E eu acho que um dos problemas é que
Nós vivemos no mundo, mas como já alguém mais esperto do que eu e mais inteligente disse, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, nós estamos no mundo e às vezes nós deixamos-nos contaminar pelo mundo. O que quer dizer isso? Nós já às vezes não sequer damos por isso de que estamos a fazer coisas que não devíamos fazer, porque toda a gente à nossa volta faz isso. E o papel da sentinela tem que se manter um bocadinho distanciado para que isso não vá acontecer. Olha, no Evangelho, pois, fala da correção fraterna. E, como já falámos aqui um bocadinho acerca da correção fraterna, eu acho que isto que é uma moeda com dois lados. Sim, se nós pegamos numa moeda, num lado tem uma imagem, no outro lado tem outra coisa, não é? Portanto, verdade. de um lado da moeda tem esta questão, a questão de nós chamarmos a atenção para os nossos amigos, nossos irmãos, a nossa comunidade, aquilo que eles possam estar a fazer que não esteja bem. Mas do outro lado, e acho que é importante da mesma maneira, é a questão de como é que nós recebemos a correção fraterna. Em primeiro lugar, para fazer a correção fraterna, alguém disse-me isto uma vez e eu achei uma coisa muito interessante. Essa pessoa disse, eu quando vou dizer a alguém alguma coisa que possa parecer correção fraterna, eu digo assim, olha José, eu vou partilhar isto contigo, não é para estar a criticar, mas é que se eu estivesse no teu lugar, se eu estivesse nos teus sapatos, eu queria que me dissessem isso, que era eu, para que eu pudesse mudar. Portanto, é apenas isso. Se eu estivesse no teu lugar, eu queria que me dissessem. E, portanto, já não estamos a dizer, tu és mau, tu fazes isto, aquilo. Não. Olha, se eu estivesse no teu lugar, e temos que acreditar nisso. Eu estou-te a dizer isso, eu gostava que me dissessem. E agora, como é que a pessoa recebe? Eu, às vezes, penso em casais, especialmente nos casais que nos estão a ver, às vezes nós ficamos mais velhos e ficamos mais rabugentos, não é? Também. E quando o marido diz, mulher, esta sopa não tem sal bastante. Ou a mulher pode responder de uma certa maneira. Ou se a mulher diz ao homem, homem, tu também tiras a roupa e deixas isso tudo para aí. Especialmente as meias. Mas vocês não têm esse problema em casal, tá? Não temos o problema, mas eu queria então dizer uma coisinha. Mas o superintendente das escolas públicas dos Estados Unidos, esses têm muito jeito porque eles têm que corrigir muita gente. Têm que corrigir professores, uniões, alunos da escola, então já têm uma certa experiência. Eu li um livrozinho já há muito tempo, era sobre sentinela. E ele dizia isso mesmo, que era muito difícil. Eu estava dizendo para ela quando nós lemos as leituras aqui em casa. É muito difícil. Mas deixa eu terminar um ponto daqui que eu não queria deixar falhar. Por que é que o Senhor nos pede? Ele também exige de nós. Nós temos que ter posição para fazer isso. Não podemos ser igual a eles, ter outros tipos de pecado que vivemos, para chamar a atenção. Temos que ser justos. E a outra coisa que eu estou a ver aqui é que o Senhor diz, se não pedires, eu vou-te pedir contas disso. Portanto, não é só para o ímpio. Ele está a pedir à gente também. E isso é que é uma responsabilidade maior. Portanto, ele está-nos a dizer, vocês têm a responsabilidade de chamar a atenção. Mas, como já dissemos aqui, é a maneira como... Porque às vezes também acontece que nós vamos chamar a atenção aos outros, mas às vezes não é muito bem intencionado. Já porque estamos zangados, ou temos rancor, e, portanto, estamos a dizer uma coisa que, em vez de dizermos de uma maneira que a pessoa vai nos escutar, dizemos de uma maneira que a pessoa vai ficar mais zangada. Não é? É por isso que se nós queremos chamar a atenção a alguma pessoa, a um irmão, a um membro da família, nós devemos fazer isso quando não estamos zangados. E se estamos zangados, devemos dizer, bem, Senhor, dá-me forças para eu não dizer nada agora e só para esperar quando eu puder fazer. Não é? Sim, há outro, fora desta situação que estamos a conversar, ainda há o problema da radical. A pessoa radical, muitas das vezes, pensa que só ele ou ela é que pensa que está certa e vai chamar outra atenção sobre isto ou sobre aquilo, que cria grandes problemas também. Entendeu? Que a pessoa que é radical diz, olha, tu não podes fazer isto, tu não podes fazer aquilo. Quer dizer, cria
uma situação difícil também. Não, tem que ser humilde. Um ambiente de amizade e tudo. Agora, eu escrevi aqui, fiz umas coisas aqui sobre a oração. Eu penso que a parte que Deus nos pede para nós sermos sentinelas é porque nós todos somos irmãos e Ele não quer perder nenhum. E pede-nos a nós para fazermos alguma coisa. Ele já fez, que nos criou. E agora a gente tem que fazer também porque os outros já estão a viver conosco, viver em oração. E penso que depois, se houver muita humildade, as pessoas recebem as coisas com mais facilidade. E nós falamos aqui, de uma maneira geral, ser sentinelas, e estamos a falar, de uma maneira geral, do pecado ou das dificuldades individuais. Mas há um outro problema que talvez seja ainda maior, e que são os pecados da sociedade. E a gente às vezes não presta atenção a isso. A gente critica uma pessoa porque ela fez isto, e os problemas que nós temos do sistema. O problema da guerra. O problema da fome. Tantas coisas. O problema dos migrantes, dos refugiados. Nós, às vezes, não denunciamos isso. E eu acho que, para mim, uma das coisas que esta leitura me está a dizer é que a Igreja, e Nosso Senhor diz na leitura, diz: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares. A Igreja tem a obrigação de denunciar esses pecados do sistema. E acho que é uma coisa que o Papa Francisco está fazendo muito bem. Se nós prestarmos atenção, ele está constantemente a chamar a atenção para os problemas da guerra, para os problemas dos migrantes. Parece-me que não há uma semana em que ele não fala dos problemas dos refugiados e dos migrantes. É um problema muito grande. Isso é uma catástrofe. E como é que nós podemos dormir bem se nós sabemos que todas as noites 20 mil crianças morrem à fome? Quando nós temos comida demais e às vezes abusamos da comida a mais que temos. Não vamos falar agora do pecado da gula, não é? Mas talvez devíamos, porque nós somos uma sociedade que consome muito. É verdade. Tínhamos muita coisa a fazer, mas eles estão-me a dizer que apenas temos mais 30 segundos, não é? Então. Parece que estamos a chegar ao fim do programa, caros amigos. Com 30 segundos apenas, como já vos disse, estamos aqui a falar acerca dos problemas. O profeta quer que nós sejamos sentinelas e, portanto, nós temos que ser sentinelas de uma maneira em que as pessoas nos escutem. Olha, pensei nisso e muito obrigado e boa noite ou bom dia, como for. Obrigado.